Mas você foi apresentado por Sempre Lar. Tem de tudo com preço baixo em Barreiras e Luiz Eduardo. E aí, Luana, você sabe quem tem o molho? O mosaico baiano, meu pai. De molho você entende bem, né? A gente entende bem, por isso que eu vou convidar a galera para poder curtir nosso molho no mosaico de verão. Vem com a gente amanhã, 2h35 da tarde. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Bom dia, bom dia! Estamos chegando com o seu Bahia Meio-Dia nesta sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Semana passou voando, imagens agora de Correntina, hora certa, 11h48. Motorista envolvido em acidente que matou criança é solto após pagar fiança em Luiz Eduardo Magalhães. Corpo de criança também de 8 anos foi enterrado hoje. Mãe e irmã da vítima seguem internadas em estado grave. A gente já chega com Gabriel Pires, trazendo detalhes. Além dele, outras equipes da gente já posicionadas por aqui. Mas vamos começar com o Gabriel. É contigo, Gabriel. Bom dia. Oi, Bia. Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. A soltura aconteceu durante a noite de ontem aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Esse condutor, ele passou por uma audiência de custódia. A justiça estabeleceu uma fiança de 50 salários mínimos que foi pago, cerca de R$81 mil, e esse homem foi liberado. A Ingrid Gabriele foi sepultada hoje de manhã, por volta das 10 horas, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia com todos os detalhes. É com você. Pois é, Gabriel, e a gente se pergunta quanto vale uma vida, né? Luiz Gustavo Ribeiro está por aqui para trazer detalhes sobre um homem que foi morto a tiros numa praça movimentada em Jacobina. Bom dia, Luiz. Oi, Bia, muito bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, esse crime aconteceu na Praça 2 de Julho, que fica no centro da cidade, um local bem movimentado aqui de Jacobina, e é claro que chocou bastante a população da cidade. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima é um homem de 28 anos que foi alvo de disparos de arma de fogo. Ele não chegou a ser socorrido e morreu ainda aqui na praça. Já nós vamos trazer todos os detalhes sobre esse caso que aconteceu aqui em Jacobina. Volto contigo, Bia. É isso, Luiz. Quanta violência, né, minha gente? Tiago Santos fala sobre a prisão de um homem apontado como chefe de uma organização criminosa com atuação em Juazeiro. Oi, Tiago. Oi, Bia. Muito bom dia para você, para quem está nos acompanhando também aqui no Bahia Meio-Dia. Bia, essa prisão foi realizada no município vizinho, Petrolina, no estado de Pernambuco. Mas, segundo a polícia, esse homem ele é suspeito de chefiar uma organização criminosa que atuava aqui no município de Juazeiro, especificamente no bairro Alto da Aliança. Já eu trago os detalhes. É o crime tentando dominar o interior do estado. Obrigada, Tiago. Suspeito de distribuir drogas no bairro Jardins das Acácias, isso em Barreiras, foi preso durante a operação policial. Os detalhes da prisão a gente confere com Carlos Augusto. E Carlos, bom dia. Tudo bem, Bia? Bom dia. Falamos ao vivo aqui de Barreiras. Essa prisão fez parte da Operação Falcão, que está sendo desenvolvida em Luiz Eduardo Magalhães para prevenir crimes considerados como violentos e intencionais. E esse traficante acabou sendo preso pelas guarnições militares. Daqui a pouquinho a gente conta os detalhes completos aqui no Bahia Meio-Dia. Bia. É isso aí, Carlos. Muito obrigada a todos vocês por adiantarem parte aí desses assuntos. E olha, em Juazeiro, quem visita a orla da cidade para aproveitar as águas do Rio São Francisco pede melhorias na estrutura. Eu estou sentindo falta aqui de sinalização, de salva-vida, que a gente não viu aqui até agora nenhuma, entendeu? Banheiros químicos aqui perto. Não temos salva-vidas, não temos banheiros. Sou muito fã desse rio. Onde eu ando, eu falo muito do Rio São Francisco. E se der uma estrutura melhor, com certeza vai ser melhor para nós, para o banhista e para toda a região. Candidatos têm até hoje para garantir inscrição no SISU. Mais de 24 mil vagas são oferecidas na Bahia em universidades e institutos de educação. Os candidatos devem se inscrever pela internet, utilizando a nota do Enem. Aqui na Bahia, são mais de 24 mil oportunidades em cursos de graduação.
Projeto social de jiu-jitsu transforma a rotina de crianças no sítio do Rio Grande. Aulas voluntárias dadas em uma garagem já mudam vidas e reúnem 18 alunos. Estamos aqui no povoado do Sítio do Rio Grande, em São Desidério, para mostrar para vocês como um projeto social é capaz de mudar a vida de crianças e adultos. E ainda, 2 pessoas foram presas e 14 motos sem placas foram apreendidas em operação da CIP Caatinga, na zona rural de Xorroxó. Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso em Luiz Eduardo Magalhães. Ele tinha mandados de prisão em aberto pelos crimes de corrupção de menores, associação criminosa e coação de testemunhas. A gente fala também sobre os carnavais na região norte e também na região oeste. Ontem foi dia do lançamento do Carnaval de Barreiras, com atrações como Chão de Harmonia e Piscirico já confirmadas. Em Juazeiro, o carnaval é antecipado e a grade de atrações com horários de trios foi divulgada. Tudo isso e muito mais você confere já, logo depois do intervalo. Domingo no Bahia Rural. Uma forma diferente para produzir mudas de abacaxi e nos caminhos da Chapada, o potencial do licuri na geração de renda em comunidades rurais, a partir das 7h30 da manhã. Confira as ofertas da semana do Iga Center. Arroz de humano, R$ 3,98 kg. Leite bom, R$ 4,75. Coxa, sobrecoxa, super frango, R$ 9,98 kg. Iga Center, o parceiro forte do oeste baiano. A Quartz Solar nasceu do sonho de um jovem, transformar cada obra em motivo de orgulho. Agradeço aos colaboradores e clientes. Juntos conseguimos colocar a marca Quartz Solar como referência na Bahia e conhecida nacionalmente. Obrigado, minha Bahia, por depositar confiança em nossa marca. Estamos celebrando 20 anos de história. Quartz Solar, confiança que constrói, qualidade que dura. Em 1986, a Avan começou em uma pequena loja de 45 metros quadrados. 40 anos se passaram e neste ano serão 200 mega lojas espalhadas por todo o Brasil. Onde a Avan chega, planta uma semente de mudança, porque a Avan não é apenas uma empresa de concreto e aço. Somos corpo, alma e coração. Avan, há 40 anos, encantando os brasileiros! Eita, nesse calor é um sol para cada criança. E como será que elas estão aproveitando as férias, hein? Nós vamos passear por todo o Nordeste para ver como essa turma aí tá tirando onda nesse verão. Tem criança correndo, se refrescando, descobrindo novas formas de aproveitar a estação mais quente do ano. É hoje, depois do Jornal Hoje, 15 para as 3 da tarde. A gente se junta num verão cheio de vida, risada e muita diversão. A gente se vê no Verão Nordeste. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia, imagens da ponte Presidente Dutra, que liga Juazeiro na nossa Bahia a Petrolina em Pernambuco, ponte lotada, como sempre, no sentido Petrolina para Juazeiro, sentido inverso, muito mais livre do que o contrário. Hora certa, 11h56. Um homem suspeito de distribuir drogas no bairro Jardim das Acácias, em Barreiras, não em Juazeiro. Juazeiro tem um bairro com o mesmo nome, mas esse caso foi em Barreiras, tá? Esse homem foi preso durante a operação policial. Segundo a PM, ele estava em uma motocicleta de alta cilindrada e tinha as mesmas características informadas ali na denúncia. Carlos Augusto é quem chega agora com mais detalhes sobre esse caso, ele que acompanha de perto. Oi, Carlos, é com você, bom dia. Oi, Bia, bom dia. Que bom falar contigo mais uma vez, ao vivo aqui no Bahia Meio-Dia. Deixa eu só fazer uma pequena correçãozinha nesse detalhe que você informou na cabeça, né, chamando vivo da gente aqui. Esse fato aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães, a mais ou menos 90 quilômetros aqui de Barreiras, né? E esse bairro, Jardim das Acácias, é muito bem localizado, muito bem habitado, né? Tem centenas de famílias que moram lá e esse é um dos pontos onde a Polícia
está desenvolvendo uma operação chamada de Operação Falcão, que é justamente para prevenir os chamados crimes violentos, letais e intencionais. É uma forma de prevenir, então, a ação desse tipo de criminoso que muitas vezes causa um problema danado realmente para a comunidade, não só de Luiz Eduardo Magalhães, mas também de outras cidades do Oeste. A equipe da CIP Cerrado, a guarnição que estava de plantão, estava fazendo uma ronda de rotina e desconfiou de um homem que estava numa motocicleta. Essa motocicleta, conforme você falou, Bia, realmente de alta cilindrada, né? Tinha determinadas características que foram tornadas como suspeitas, né, pela guarnição. Eles ficaram olhando aquela moto, desconfiadas, e essa moto estaria sendo usada para fazer a distribuição de drogas. O que aconteceu? Esse homem acabou sendo detido pelos policiais e aí, quase que por acaso, a guarnição da CIP Cerrado descobriu que se tratava de um traficante que estava fazendo distribuição de drogas no bairro Jardim das Acácias. Eu tenho aqui a lista completa do que foi encontrado com ele: 4 quilos e 300 gramas de cocaína, mais 784 gramas de maconha, uma balança de precisão, ainda tinha, né, essa motocicleta que era usada justamente para fazer a distribuição das drogas e também um telefone celular. Imagina só todo o aparato necessário para que ele pudesse agir. Ele foi conduzido ao DIZEP, né, que é a Delegacia de Polícia Civil lá de Luiz Eduardo Magalhães, apresentado com todos os materiais que foram apreendidos e está preso na Delegacia de Luiz Eduardo Magalhães. Mais um ponto positivo da Operação Falcão, que começou já há alguns dias em Luiz Eduardo Magalhães. Eu volto contigo, Bia. Daqui a pouco a gente retorna aqui no Bahia, meio-dia. É isso aí, Carlos. Muito obrigada pelas informações e pela correção da cidade também, né? Em Luiz Eduardo Magalhães. E olha, agora a gente traz essa informação aqui, que a rua Piauí, nas proximidades da Escola Espaço Livre, também em Luiz Eduardo Magalhães, será interditada a partir de hoje até a próxima terça-feira. Isso para a implantação de uma faixa elevada em frente à unidade escolar. A Superintendência de Transportes e Trânsito orienta a população que busque rotas alternativas durante o período da interdição. Então, você aí que vive nessa região já fica atento. E teve morte ontem em Jacobina. 2 homens ainda não identificados chegaram atirando na vítima. Uma quinta-feira muito violenta, como você já pode acompanhar nesse início de Bahia Meio-Dia. O crime foi numa praça durante o dia, minha gente. Tinha muito movimento no local na hora que tudo aconteceu. As pessoas, claro, ficaram bem assustadas. Luiz Gustavo Ribeiro é quem chega com os detalhes sobre esse homicídio para a gente. Luiz, que está em Jacobina, região norte. É com você, meu amigo. Boa tarde. Oi, Bia, boa tarde para você, boa tarde também para quem está nos acompanhando. Pois é, um crime registrado ontem na Praça 2 de Julho, que também é conhecida como Praça do Texaco, que fica no centro da cidade de Jacobina. Nós estamos nessa praça, o crime aconteceu bem próximo a esse quiosque que o Rodrigo Santana vai mostrar para vocês. E é claro que assustou bastante a população aqui da região, porque aqui tem vários comércios, tem bares, tem mercearia, tem barbearia. A vítima, de acordo com informações da Polícia Civil, foi um homem de 28 anos de idade. Ele foi identificado como Leonardo de Assis Oliveira. Segundo informações da Polícia Civil, Leonardo estava aqui nessa praça no momento em que 2 homens armados, ainda não identificados, chegaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele. Os suspeitos, posteriormente, fugiram do local. A vítima foi atingida, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda aqui na praça, não chegou a ser socorrida. Segundo informações do delegado que acompanha esse caso, Bia, o Leonardo era envolvido com tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, o homem tinha sido preso em dezembro do ano passado por tráfico de drogas aqui mesmo na Praça 2 de Julho e ele tinha sido liberado após a audiência de custódia. Esse caso acabou repercutindo bastante aqui na cidade. O Rodrigo Santana estava até mostrando aqui as imagens da praça, justamente por essa praça ser bem movimentada e ter muitos comércios e muitos serviços aqui no entorno. Aqui tem ponto de ônibus que vai para outras cidades, como é o caso de
Umburanas, Ourolândia, também vai para a zona rural, tem ponto de mototáxi, tem ponto comercial, então é uma praça que tem um movimento muito grande e muita gente estava aqui no momento em que esse crime aconteceu. Segundo informações da Polícia Civil, não é comum que esse tipo de crime aconteça aqui na região, né? A polícia sinalizou a prática, inclusive, de tráfico de drogas por aqui, como é o caso do Leonardo, que foi preso. Rodrigo Santana está, inclusive, mostrando aqui, tem uma quadra de esportes, nesse momento tem até um pessoal ali brincando, jogando basquete na quadra, né? Então, a praça que tem um movimento de crianças, de adolescentes, de pessoas de uma forma em geral, e a Polícia Civil informou que não é comum que aconteça crimes como esse que aconteceu ontem aqui em Jacobina, já foi no final da manhã, num local como esse, um local movimentado no centro da cidade. A partir de agora, a Polícia Civil continua investigando esse caso. O caso foi registrado na Delegacia Territorial daqui de Jacobina. A Polícia Civil informou que ainda não há informações sobre a autoria desse crime. Os 2 homens que são os suspeitos desse crime ainda não foram identificados e seguem sendo procurados pela polícia. Além disso, a polícia também informou que não há a confirmação sobre o que pode ter motivado a morte desse homem de 28 anos. Então, um caso que aconteceu aqui no centro da cidade. No fim da manhã de ontem, esse homem de 28 anos morreu e o caso agora é investigado pela Polícia Civil. Assustou bastante os moradores aqui no centro da cidade, viu, Bia? Volto contigo no estúdio. Obrigada, Luiz, pelas informações. Impressiona como que a criminalidade está tomando conta do nosso interior. É triste, a gente vai seguir acompanhando, claro, todo esse cenário. Agora, minha gente, mudando de assunto, a gente sabe que o turismo é uma atividade econômica e social muito importante para o desenvolvimento das cidades, mas a falta de investimento em infraestrutura turística é um desafio significativo para o setor. Em Juazeiro, por exemplo, muita gente frequenta a orla da cidade para aproveitar as águas do Rio São Francisco. Apesar de ser um atrativo turístico, para algumas pessoas, o espaço precisa de mais estrutura para receber os visitantes. Falta de banheiros e salva-vidas estão aí entre as principais reclamações. A Orla de Juazeiro se tornou um dos pontos turísticos mais visitados por turistas e por quem é da cidade. A paisagem que tem o Rio São Francisco como personagem principal é o que atrai os frequentadores. É recorrente, a gente, assim que pode, estamos aqui trazendo as crianças para passear, né, tomar banho de rio. Com certeza é uma ótima opção de lazer. Eu venho aqui sempre com meus filhos e a gente costuma ficar mais por aqui mesmo, que é mais tranquilo. Porém, para muita gente, a falta de uma estrutura adequada faz com que a experiência não seja a melhor possível. Eu sinto falta de um banheiro, porque aqui realmente quando a gente vem para passar o dia, a gente tem que procurar alguma barraca, alguma coisa que deixe ainda, a gente tem que comprar uma água para poder usar o banheiro, então eu sinto falta do banheiro, sinto falta da limpeza daqui. Falta bastante organização, poderia ter banheiros, né? Poderia ser um espaço mais limpo, mais organizado. Apesar da presença de lixeiras, muitos resíduos são jogados nas margens do rio. Para os turistas, falta um centro de apoio. O Vaporzinho, que já teve um escritório que ajudava na orientação de visitantes, concentra hoje apenas um escritório de uma empresa privada. Outro ponto bastante visitado aqui na Orla 2 da cidade é esse trecho conhecido como Marinha. O espaço costuma receber o maior fluxo de pessoas aos sábados e domingos, mas ao longo da semana já é possível ver movimento por aqui. Foi aqui que encontramos esse trio de amigas. Sempre que podem, elas frequentam o lugar, mas também sentem falta de uma estrutura melhor. Eu estou sentindo falta aqui de sinalização, de salva-vida, que a gente não viu aqui até agora nenhum, entendeu? Banheiros químicos aqui perto. Então, a gente, para o nosso melhor benefício aqui, para a gente brincar, se divertir, a gente está precisando disso tudo. Precisa sim, a gente se sentir seguro, principalmente que a gente está falando lazer e segurança, principalmente com o salva-vidas e a sinalização, né? Onde é a margem que está alta e baixa, que a gente não sabe, né? Quando gravava essa reportagem, nossa equipe não flagrou a presença de salva-vidas nesse trecho da Marinha. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse é um dos trechos do rio que merece a atenção dos banhistas. Assim como no início da Orla 2, aqui não há nenhum tipo de sinalização, seja através de placas ou boias dentro e fora do rio.
Ferramentas básicas e que podem fazer toda a diferença para quem quer aproveitar esses espaços em total segurança. Tudo que vier para acrescentar, para somar, para ser melhor, a gente está apta a receber, né? E será bem melhor, porque eu sou muito fã desse rio. Onde eu ando, eu falo muito do Rio São Francisco. E se der uma estrutura melhor, com certeza vai ser melhor para nós, para o banhista e para toda a região. Pois é, vamos às respostas agora. Entramos em contato com alguns órgãos responsáveis pelas questões apontadas pela própria população aí na reportagem, como você acompanhou. Sobre a falta de salva-vidas na orla, o Corpo de Bombeiros informou que durante a Operação Verão disponibiliza os profissionais nos finais de semana e em feriados. São, em média, 6 militares equipados com moto aquática e outros equipamentos de salvamento e orientando também banhistas. O órgão não respondeu em relação aos outros dias da semana e períodos do ano, já que eles citam aí apenas o período do verão. O DENIT também falou com a gente, informou que a sinalização e o balizamento executados na orla são destinados ao auxílio à navegação. Logo, a sinalização às margens não é de responsabilidade da autarquia. Sobre a questão de espaços informativos para turistas, a Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes informou que a Casa João Gilberto está passando por adequações para receber a Central de Turismo, com informações para visitantes e moradores. Já a Secretaria de Meio Ambiente informou que a sinalização fora do leito do rio já está implantada em alguns pontos da orla. No que se refere à sinalização no Rio São Francisco, a Prefeitura afirma que é o DENIT, mas, apesar disso, está finalizando a confecção do sistema de boiamento e em breve serão instaladas boias sinalizadoras dentro do rio e assim a gente espera. A Secretaria de Ordem Pública e Habitação afirmou que existem 2 banheiros públicos localizados nas proximidades do Vaporzinho. A Secretaria de Serviços Públicos também diz que faz a limpeza da orla 2 diariamente e a Secretaria de Segurança Cidadã informou que os guarda-vidas que integram o grupamento do Bombeiro Civil Municipal de Juazeiro estão diariamente na orla de 7 da manhã às 7 da noite e que eles cobrem o trecho da Prainha Marinha até o Nego d'Água. Como você viu na reportagem, não foi visto aí esses profissionais. Aos finais de semana e feriados, disse que há também profissionais que permanecem em solo e na água, realizando o monitoramento das águas do Rio São Francisco, incluindo as Ilhas do Fogo e do Rodeadouro. Grande aí, né? Extensa as respostas e você, claro, é aí para fiscalizar, né? Nosso dever enquanto cidadão. Isso está chegando mesmo? Você vê salva-vidas, como foi dito aí na nota, de 7 da manhã às 7 da noite? Filma, manda para a gente que nós vamos seguir acompanhando esse caso. E olha, que caso absurdo esse aqui, que eu até dei uma respirada antes de contar para você. Um adolescente de 16 anos, minha gente, está sendo investigado por suspeita de homicídio em Curaçá. Segundo informações da primeira Delegacia Territorial de Juazeiro, a vítima, Diogo Santos de Oliveira, de 37 anos, foi atingido a golpes de arma branca em uma via pública de Curaçá. O adolescente foi submetido aos exames de praxe ali e segue à disposição da Justiça. Agora veja, um adolescente de 16 anos investigado pela morte de um homem de 37. Aonde a gente vai parar, né? Vamos seguir acompanhando todo esse assunto. E um foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso na zona rural de Luiz Eduardo Magalhães, além de 2 mandados de prisão em aberto. O homem também foi pego aí com uma espingarda. Gabriel Pires é quem traz agora os detalhes dessa prisão para a gente. É com você, Gabriel. Ele era procurado há 6 anos e os mandados eram da Justiça do Rio de Janeiro. Bia, mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Essa prisão foi realizada aqui em Luiz Eduardo Magalhães ontem à tarde, por volta das 15 horas, na comunidade de Galinho, zona rural aqui de Luiz Eduardo Magalhães. A Polícia Militar se deslocou até o local, a Companhia de Emprego Tático Operacional do 27º Batalhão foi até o local e apreendeu uma espingarda calibre 36 e prendeu esse homem de 26 anos que possuía 2 mandados de prisão em aberto pela prática de crimes de associação criminosa, coação de testemunhas e corrupção de menores. O foragido, ele estava desde 2019, não era encontrado.
após a Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinar sua prisão. As equipes da Polícia Militar contaram aí com informações passadas e compartilhadas pelas equipes da Polícia Federal e a partir dessa integração foi possível localizar esse homem de 26 anos. Ele está preso aqui na Delegacia Territorial de Luiz Eduardo Magalhães e foi autuado em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo e também pelos crimes de associação criminosa, coação de testemunha e corrupção de menores. Esses 4 crimes são diversos anos aí que ele pode cumprir, de 5 a 10 anos, eu fiz uma soma aqui, ele pode ficar de 5 a 15 anos em regime fechado a partir do momento que ele for condenado pelos crimes que a justiça imputa a ele. A partir de agora, ele segue aqui na Delegacia Territorial de Luiz Eduardo Magalhães, aguardando a determinação judicial para verificar se ele será recambiado lá para o Rio de Janeiro, onde esses mandados de prisão estavam abertos contra esse homem. Lembrando que desde 2019, esse homem de 26 anos é considerado foragido. Ele responde aí pelos crimes de associação criminosa, coação de testemunhas e corrupção de menores. Durante a prisão, o 27º Batalhão de Polícia Militar aqui de Luiz Eduardo Magalhães também apreendeu uma espingarda calibre 36 com esse homem de 26 anos. Bia, a gente vai seguir acompanhando esse caso, é com você. Sem dúvidas, Gabriel, muito obrigada pelas informações. E olha, minha gente, um homem suspeito de furto de estabelecimento comercial e tráfico foi preso em Barreiras, no oeste do estado. Olha imagens na sua tela, os militares foram acionados pela vítima, o suspeito foi localizado com as mesmas roupas e características descritas, está com a mochila ali também. Durante a abordagem, os policiais encontraram celular furtado, outros 3 aparelhos, drogas já apontadas aí, ou melhor, já prontas para venda, além, claro, de dinheiro e roupas usadas no crime, como apareceram ali nas suas imagens. O homem foi levado para a delegacia com todo o material apreendido. E no próximo bloco, a gente te atualiza sobre a morte de uma criança de 8 anos em Luiz Eduardo Magalhães, mãe e irmã mais nova da vítima, que também foram atropeladas, seguem entubadas. A gente volta já já. Não é só o gostinho de felicidade que a Frango de Ouro tem. Nossa alegria em produzir o melhor para você vai estampada aqui. Agora nossa alegria tem cara nova. Chegou Volta às Aulas Irmãos Ribeiro. Mochilas de costas Convoy a partir de R$ 33,90. Kit peças lápis de cor mais hidrocor com 12 cores Tris, apenas R$ 21,90. Estojo escolar simples AC-Bag a partir de R$ 6,90. Você compra tudo em até 10 vezes no cartão. Nas lojas de Barreiras, Lane ou online. E atenção, cobrimos qualquer oferta. Volta às Aulas Irmãos Ribeiro. Um mundo de diversão. Geladeira tá velha, fazendo barulho e vazando água? Então corre pra Van e aproveite o fim de semana da geladeira. Geladeira inox Midea 473 litros, gigante, de R$ 4.299,90 por só 10 vezes de R$ 299,99, sem entrada e sem juros. R$ 1.300 de desconto é muito barato. Só 10 de R$ 299,99. Inverter economiza até 30% de energia. Na próxima semana inaugura a Van 188 em Goiânia, Goiás. E aí, Luana, você sabe quem tem o molho? O mosaico baiano, meu pai. De molho você entende bem, né? Oh, a gente entende bem, por isso que eu vou convidar a galera para poder curtir nosso molho no mosaico de verão, em brasa. Na série Desafio dos Famosos, a gente pega carona no guidão de Sheila Carvalho e dá um passeio de bike pela orla de Salvador. A gente preparou um guia prático de como você pode cuidar do corpo nesse clima quente. Nossos especialistas dão dicas para curtir a estação sem abandonar o autocuidado. O Festival de Verão bateu na sua porta. E aí, vai abrir? Ainda dá tempo de separar o look para curtir o FV. E quando é que a gente se encontra, Lua? Amanhã, 2h35 da tarde, no Mosaico Baiano de Verão. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, imagens do centro de Barreiras, movimentado, inclusive nesse momento, muitos carros passando pelas avenidas. E olha só a hora certa, 12h17. Foi solto o motorista envolvido no acidente que matou uma criança de 8 anos
e deixou outras 2 pessoas feridas em Luiz Eduardo Magalhães. A gente vem acompanhando esse caso e o repórter Gabriel Pires é quem traz os detalhes. Explica, inclusive, Gabriel, se o motorista, de fato, aí da caminhonete foi liberado após pagar R$80 mil, uma fiança nesse valor. É com você. Esse valor aí que corresponde a 50 salários mínimos que foi estabelecido após a audiência de custódia, viu, Bia? A soltura desse condutor foi feita ontem à noite, menos de 24 horas após o acidente que aconteceu aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Hoje cedo eu conversei com a defesa deste condutor, que me passou a informação que o motorista ele passou por audiência de custódia e durante a realização desse procedimento judicial, a Justiça estabeleceu a fiança aí de 50 salários mínimos a ser pago por ele para ele ser liberado. A família do homem pagou esse valor que corresponde aí a cerca de R$81 mil e ontem à noite ele já foi liberado da Delegacia Territorial aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Esse homem, ele é o principal suspeito. Ele é o condutor do veículo, né, que se envolveu no acidente que aconteceu antes de ontem, na noite de antes de ontem aqui em Luiz Eduardo Magalhães, à noite de quarta-feira, e vitimou, infelizmente, a Ingrid Gabriele da Silva Duarte, de apenas 8 anos. Essa jovem bonita, essa criança bonita, né, que a gente observa aí na tela, que teria a vida inteira pela frente, mas que infelizmente não resistiu a essa grave colisão que aconteceu na Avenida Eduardo Campos, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na noite da última sexta-feira. A suspeita é que esse condutor estava dirigido em alta velocidade e sob efeito de álcool. A Superintendência de Trânsito, ao chegar no local, o homem ele não quis fazer o exame de etilômetro, o teste de bafômetro, mas a Sutrans ela verificou alguns sinais de que ele estava embriagado e conduziu ele aqui para a Delegacia Territorial de Luiz Eduardo Magalhães. Já a Ingrid, foram feitas tentativas de reanimação, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela foi sepultada hoje de manhã aqui no cemitério de Luiz Eduardo Magalhães, o cemitério da Saudade. A irmã dela, de 5 anos, e a mãe, de 30 anos, estão internadas no Hospital do Oeste, em Barreiras. O estado delas duas é delicadíssimo. As três pessoas, a Ingrid que morreu, a irmã de 5 anos e a mãe de 30, elas estavam no mesmo veículo, uma motocicleta que foi atingida por essa caminhonete na última quarta-feira. De acordo com as informações que a nossa equipe apurou junto à família da Ingrid, a mãe ela tinha levado as 2 filhas para o trabalho e estava voltando para casa, uma vez que não tinha com quem deixar as crianças, porque o pai das crianças estava viajando a trabalho. Quando ela ingressou na Avenida Eduardo Campos, ela foi atingida por trás por essa caminhonete que a gente observa aí nas imagens. A polícia técnica ela já fez uma perícia no local para identificar aí as circunstâncias do crime. A Polícia Civil já abriu inquérito para apurar esse caso e esse homem aí está sendo investigado pelo cometimento do crime de homicídio. A Polícia Civil ela segue ouvindo testemunhas também, utilizando aí, buscando imagens de câmeras de segurança que podem auxiliar na elucidação desse crime. Neste momento, o homem ele está livre após o pagamento aí de uma fiança de R$81 mil. Já a Ingrid foi sepultada hoje cedo por volta das 10 horas aqui no município. Bia, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Lamentável, né, minha gente? A gente vê aí uma mãe que teve que levar as 2 filhas para o trabalho porque não tinha rede de apoio, o esposo batalhando também em viagem. Segundo a polícia, o homem trafegava em alta velocidade, testemunhas contam. Ele também se recusou a fazer o teste do bafômetro, o que para a polícia levanta a suspeita dele ter ingerido bebida alcoólica. A mãe e a irmã seguem entubadas em estado grave. Talvez a mãe ainda nem tenha noção que a filha mais velha foi sepultada. E esse homem, em menos de 24 horas, foi liberado após pagar uma fiança de R$81 mil. A gente se pergunta quanto vale a vida de uma criança, de uma mãe, né, de uma filha, de um pai. Essa aí é a situação, esse é o cenário e a gente vai seguir acompanhando esse caso com certeza. Olha, a Polícia Civil cumpriu 2 mandados de prisão preventiva contra um homem investigado por estupro de vulnerável em Capim Grosso.
As ordens judiciais se referem a casos dos anos de 2022 e 2023, envolvendo 2 vítimas diferentes, que na época tinham menos de 14 anos. Segundo a investigação, o suspeito teria se envolvido em relacionamentos com as adolescentes. Adolescentes, minha gente. Após buscas, vou fazer uma correção, a gente não pode nem chamar isso de relacionamento, né? É um homem tendo ali fazendo essa infração, cometendo esse crime contra adolescentes. Após buscas na zona rural e novas informações, os policiais localizaram o homem em uma obra na cidade. Ele foi preso no local de trabalho e levado para a delegacia, onde os mandados foram cumpridos. A gente vai seguir também acompanhando esse caso que revolta, né? A gente, é um absurdo. E um advogado e ex-subprocurador, olha como não para, do município de Pilão Arcado, advogado e ex-subprocurador do município de Pilão Arcado, foi preso ontem por estupro de vulnerável. A vítima é uma criança de 11 anos, minha gente. Nossas crianças e adolescentes não estão seguras em nenhum lugar, muitas vezes nem em casa. O caso foi em Jaguarari, é de tirar o fôlego. A gente falou sobre esse absurdo aqui no Bahia Meio Dia, no mês passado. Ontem, o mandado de prisão preventiva do acusado foi cumprido. A gente volta agora a falar com Luiz Gustavo Ribeiro, que atualiza esse absurdo para a gente. Luiz, é com você. Boa tarde. Oi, Bia. Pois é, mais um caso absurdo que a gente tem que trazer aqui no jornal. Esse mandado de prisão preventivo foi expedido pela Justiça e foi cumprido ontem pela Polícia Civil. A Delegacia Territorial de Jaguarari prendeu esse homem de 56 anos de idade. Segundo informações da polícia, ele é ex-subprocurador do município de Centro-Sé e foi preso pela suspeita de estupro de vulnerável, um crime que teria sido cometido contra uma criança de apenas 11 anos de idade. Nós trouxemos esse caso no mês passado, no dia 23 de dezembro, aqui no Bahia Meio Dia. O crime aconteceu também no mês passado. Segundo as investigações, essa vítima de 11 anos de idade teria sido supostamente induzida por esse homem para ir até o escritório de advocacia onde ele atuava, com a promessa que essa vítima iria receber um picolé. No local, o investigado teria abusado a menor, além de ter oferecido também uma quantia de R$20 para que a vítima pudesse ficar calada. Segundo informações dos familiares, o suspeito encontrou a vítima em uma feira na cidade de Jaguarari e aí, depois que o crime aconteceu, essa criança acabou contando para a família foi até o escritório de advocacia, informou que iria chamar a polícia, mas quando a polícia chegou no local, esse homem já tinha fugido do local. Na época, o suspeito era servidor do município de Centro-Sé. Em nota, a Procuradoria do município informou que o servidor possuía um vínculo temporário de livre nomeação e exoneração e foi imediatamente exonerado logo quando o município tomou conhecimento da investigação policial. Além disso, a Procuradoria também informou que repudia toda e qualquer prática criminosa de qualquer natureza. Nossa equipe também entrou em contato com a OAB de Senhor do Bonfim, da subseção de Senhor do Bonfim, mas até o momento nós não tivemos um retorno. Esse homem ele foi preso preventivamente, foi encaminhado até o Conjunto Penal de Juazeiro e agora segue à disposição da Justiça. Volto com você, Bia. Pelas informações, um absurdo, um homem de 56 anos encontra uma criança de 11 numa feira, oferece um picolé, leva ela para o seu escritório, abusa da criança, dá R$20 para ela ficar calada. São absurdos em tantos níveis, minha gente, que a gente fica sem palavras diante de um absurdo tamanho desse. Vamos seguir também acompanhando esse caso. Ele foi preso, mas a gente segue acompanhando. Vai continuar preso? A gente vai seguir de olho nesse caso. E olha, a cidade de Barreiras amanheceu com uma névoa nesta sexta-feira, algo bem diferente, né? Telespectadores fizeram essas imagens aí, olha aí na sua tela, e enviaram para a nossa produção. Tudo fechado pela névoa. Obrigado a todos que enviaram aí esses registros. A gente vai continuar falando agora sobre tempo, porque Camila Oliveira chega com a previsão para as cidades do norte e também do oeste. Acompanhe.
Oi, Bia, tudo bem contigo? Boa tarde para todo mundo aí do norte, Vale do São Francisco e também região oeste. Olha, sol mais presente e agora o alerta já é de baixa umidade para quem está no norte do estado. Mais calor nessa sexta-feira também, viu? Trazendo aqui detalhes do mapa, ainda com chance de chuva para o oeste, especialmente ali para quem está na divisa da Bahia com os outros estados. Mas para quem está no norte, o sol já vai ficando mais presente, calor voltando e já com alerta de baixa umidade, ficando entre 20% e 30% nesse horário agora da tarde. Para quem está em Barreiras, a chance de chuva já diminui, o volume esperado é só de 1 milímetro, mas ainda tem essa possibilidade, os ventos podem arrastar essa umidade, 29 graus. Em Barra, a temperatura sobe bastante, chegando a 33. Para quem está em Juazeiro, mais quente essa tarde, podendo chegar a 34 graus, com sensação térmica de 36. E em Juazeiro, 35% só a umidade relativa do ar. Para quem está em Sobradinho, também a máxima é de 34 e o destaque também fica por conta da umidade relativa do ar mais baixa. O que pode ajudar um pouquinho são os ventos, voltando a soprar de forma mais intensa, rajadas passando de 30 km por hora. Esse é o recado da previsão por enquanto. Um beijo para vocês, um excelente fim de semana. Volto de novo na segunda. Até lá, Bia. Até lá, Camilinha. E minha gente, 2 homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas em Irecê, norte do estado. As prisões ocorreram no loteamento Félix, conhecido como Morro do Urubu. Com eles e dentro de uma casa, a polícia apreendeu substâncias parecidas com maconha, cocaína e êxtase, além de balança de precisão, embalagens plásticas, celulares e valores em cédulas e moedas. Suspeitos foram levados para a delegacia e o material apreendido também foi encaminhado. E um homem apontado como chefe de facção criminosa foi preso hoje durante uma operação da Polícia Civil em Juazeiro. As investigações mostram que o suspeito atuava com um grupo criminoso no bairro Alto da Aliança, no município. Corrigindo, ele foi preso em Petrolina, cidade vizinha, mas segundo a polícia, tinha atuação em Juazeiro. Durante essa operação foram feitas também apreensões. Tiago Santos é quem conta os detalhes para a gente, direto de Juazeiro. É com você, meu amigo. Boa tarde. Oi, Bia, muito boa tarde para você e para quem está nos assistindo aqui no Bahia Meio-Dia. Bia, é o seguinte, a Polícia Civil esteve realizando essa operação na manhã de hoje para cumprir tanto um mandado de prisão temporária, bem como também outros 3 mandados de busca e apreensão. Segundo o que a Polícia Civil informou para a gente, esse suspeito ele foi preso no município vizinho Petrolina, no estado de Pernambuco, e isso tem uma explicação. Segundo a polícia, o suspeito, Bia, ele tinha 2 endereços. Então, ele tinha esse endereço no município de Petrolina, especificamente no loteamento, em um loteamento lá da cidade, bem como também tinha esse outro endereço aqui em Juazeiro, especificamente no distrito de Carnaíba do Sertão. A prisão dele foi realizada em Petrolina, na residência de lá, nessa casa que fica no loteamento Beija-Flor. Mas a polícia também esteve cumprindo o mandado de busca e apreensão nesse endereço dele, que fica aqui no município de Juazeiro. Segundo a Polícia Civil, esse suspeito, que tem 37 anos, Bia, é apontado aí como chefe de uma organização criminosa que atuava aqui em Juazeiro. Segundo a polícia, essa organização atuava tanto no que diz respeito à prática de homicídios, como também do comércio ilegal de drogas ali no bairro Alto da Aliança. Então, foi feita, a investigação que apontou, que fez com que a polícia chegasse a esse suspeito, e durante essa investigação também a polícia identificou que esse suspeito, que chefiava essa organização criminosa aqui em Juazeiro, mantinha contato com outro chefe de uma outra organização criminosa que atuava no município de Petrolina, no estado de Pernambuco. Durante essa ação realizada na manhã de hoje, a polícia conseguiu apreender, através do cumprimento desses mandados de busca e apreensão, diversos materiais, como por exemplo sachês, sacos e outros objetos contendo drogas, balanças de precisão, celulares,
pistola, munições e ainda um carregador de munição. Durante o cumprimento dessa ação, a Justiça determinou aí, Bia, também o bloqueio de cerca de 10 milhões de reais oriundos de 59 contas bancárias que, segundo a polícia, estavam relacionadas, estavam ligadas a esse grupo criminoso que esse homem, esse suspeito, liderava. Depois dessa ação de hoje, ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, foi levado para o Conjunto Penal de Juazeiro e agora segue à disposição da Justiça, a prisão realizada na manhã de hoje pela Polícia Civil no estado de Pernambuco, mas o suspeito atuava aqui em Juazeiro. Viu, Bia? Volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Tiago, por todas as informações. Deixa eu parabenizar a polícia que está atuando no interior do estado, porque a gente sempre traz aqui, quando falta segurança, a gente está sempre batendo nesse ponto. Mas olha nessa sexta-feira, essa edição do Bahia Meio Dia, quantas questões aí, quantos crimes solucionados, estupro de vulnerável, violência, enfim, homicídio, tentativas de suicídio, apreensão de drogas, de armas, enfim. Parabéns à polícia que está atuando nas duas regiões, norte e oeste. E atenção agora para você, estudante. Termina hoje o prazo para as inscrições no SISU. Aqui na Bahia são ofertadas mais de 24 mil vagas em universidades e institutos de educação. As inscrições devem ser feitas pela internet de forma gratuita. Acompanhe na reportagem. A cada dia, acompanhe a posição em que está. Afinal, é deste portal que vai sair o resultado do SISU. E o estudante vai poder realizar o sonho de ingressar no ensino superior. Tentando buscar a vaga em medicina, pela UFOB, lá em Barreiras. Eu também coloquei como segunda opção a engenharia de biotecnologia aqui em Luiz Eduardo. O interesse é possível porque o jovem de 18 anos conquistou 940 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Somada às boas notas nas outras disciplinas, ele concorre às vagas disponíveis no sistema de seleção unificada. É muito prazeroso conseguir ter uma chance de ganhar a vaga que eu estou desejando. As inscrições do SISU 2026 podem ser feitas até às 23 horas e 59 minutos de sexta-feira, exclusivamente pela internet. Segundo o Ministério da Educação, em todo o Brasil estão disponíveis mais de 274 mil vagas, em 7.388 cursos, oferecidos por 136 instituições em 587 municípios do país. Aqui na Bahia estão disponíveis 24.700 vagas em cursos de graduação. As oportunidades estão distribuídas em universidades e institutos de educação. São 13.099 vagas em universidades federais, 7.930 nas estaduais e 3.739 vagas nos institutos federais. As candidaturas são válidas para ingresso tanto no primeiro quanto para o segundo semestre deste ano. Os inscritos podem utilizar o resultado das últimas 3 edições do Enem para acesso às vagas ofertadas pelas instituições públicas participantes. A competição aumentou um pouco, esse ano direito está bem competitivo e as notas de corte chegam a mais de 800 pontos. Eu estou aproveitando esses dias de teste para olhar as minhas possibilidades de faculdade entre as melhores opções que eu tenho. Então, eu estou dando uma olhada por algumas faculdades aqui na Bahia mesmo, no Paraíba, e estou vendo qual será a melhor opção para escolher. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro. Todos os estudantes selecionados para as vagas disponíveis deverão realizar a matrícula na instituição em que foi aprovado a partir de 2 de fevereiro. Quem não conseguir a vaga na chamada regular pode manifestar o interesse em participar da lista de espera. Todo dia, após a meia-noite, nós temos as parciais, que são as alterações no ranqueamento das notas no SISU. Então, o aluno, durante esse período, ele sempre precisa estar observando a nota de corte da universidade, que pode sofrer alteração, e ver se ele ainda pode concorrer a essa vaga, ou se é melhor ele optar por uma outra estratégia, colocar um outro curso em outra universidade, ou colocar mais uma opção para ter uma garantia de um êxito no final dessa seleção. Sonho que é compartilhado por cada estudante que se dedicou durante 3 anos de ensino médio, para agora colher os frutos. A Bruna está conquistando uma vaga no curso de Direito na UESC, em Ilhéus, no sul da Bahia. Gratificante a gente ver que eu comecei a me preparar desde o meu primeiro ano do ensino médio. Então, lá parecia um sonho distante, mas quando você começa a se esforçar e
mesmo com dificuldades, e quando você chega assim nessa etapa e você vê que está tão perto, você percebe que todo esse processo valeu a pena. Foi dedicada nos estudos. Sempre que saía com ela, ela gostava de comprar livros para ler desde criança. Com 5 anos, ela já sabia ler, e nisso, onde entrava com ela ia na seção de livros, já procurava os gibis, e nisso ela foi tomando gosto pela leitura, e hoje é o sucesso que nós estamos tendo. Somos muito felizes com ela. E deixa eu te fazer um pedido rapidinho, especialmente você que está na zona rural, que tem uma vida difícil, que é filho de agricultor, de empregada doméstica, seja quem for, como é o meu caso. Use essa oportunidade da educação pública, da universidade pública, de fazer um curso superior para você tentar aí mudar a sua vida e, quem sabe, a de quem tiver ao seu redor. Essa é a única saída para a gente. E na volta do intervalo, uma operação da Cipicatinga, na zona rural de Xorroxó, prendeu 2 pessoas e apreendeu 14 motos sem placas. Tem esse e outros assuntos logo depois do intervalo. Hoje. Como é atrasada essa senhora Maria do Socorro? Mas que deu um filho homem para o marido depois de velha. Por que é que vocês duas não vão trabalhar na casa dela, já que a admiram tanto assim? Está se sentindo abandonada, infeliz. Terra Nostra. E aí, vambora verãozar no açaí? Leite em pó integral ou integral instantâneo Ninho Nestlé, lata 380 gramas, 16,50. Margarina cremosa com sal Deline, pote 500 gramas, 5,39. Lava roupas em pó Aço e Caixeta, 2 kg e 200 gramas, 15,89. Corre para o açaí. Você prometeu. É hora de cumprir a meta. No fim de semana esportivo da Havan, tem o look perfeito para treinar. Shorts feminino ou masculino, só R$ 49,99. Leve, confortável, perfeito para treinar. Camiseta e regata masculina ou top feminino sem costura, só R$ 39,99. Absorve o suor, seca muito rápido. Aproveita. Todo o setor de moda Havan tá em 10 vezes sem entrada e sem juros. Na próxima semana, inaugura a Havan Goiânia, Goiás. Quando o empresário acredita na oportunidade, é o comércio quem abre as portas para a geração de empregos, para o desenvolvimento. É o comércio quem abre as portas para você. Vem, compre aqui, valorize o comércio local. Sicomércio, o Sindicato do Comércio Varejista de Barreiras e Região. Na Baía de Todos os Santos, o paraíso tem nome, Ilha dos Frades. É aqui a nossa próxima parada do Conexão de Verão. Bora comigo? Curtiu? Então só vem. É amanhã, 8h30, no Conexão Bahia. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia, imagens da orla de Juazeiro, o céu já um pouco mais aberto que em dias anteriores, hora certa, 12h40. Uma operação da Cipicatinga, na zona rural de Xorroxó, no norte da Bahia, prendeu 2 suspeitos e apreendeu 14 motocicletas roubadas e adulteradas. Quem acompanha esse caso e traz detalhes para a gente é Luiz Gustavo Ribeiro, fala de Jacobina, próximo ali à cidade. Explica tudo para a gente, Luiz. Boa tarde novamente. Oi, Bia, boa tarde novamente para você e também para todos que estão nos assistindo. Essa foi uma operação que foi deflagrada na zona rural do município de Xorroxó. Uma operação da equipe da Cipicatinga de forma conjunta com outras equipes da Polícia Militar, equipes da cidade de Curaçá e também de Xorroxó. Ao todo, 2 pessoas foram presas e 14 motocicletas foram apreendidas. Essas motocicletas estavam sem placas de identificação e também estavam com sinais de adulteração. Segundo informações da Polícia Militar, essa ação aconteceu na comunidade de Barra do Tarraxio.
Segundo os policiais, eles abordaram um motociclista. Esse motociclista estava com uma moto sem placa de identificação. Durante essa abordagem, os policiais perceberam algumas incongruências na fala desse motociclista. A partir daí, outras diligências continuaram nessa região. A Polícia Militar informou que chegou até um estabelecimento comercial, um estabelecimento que é suspeito de envolvimento com práticas ilícitas. No local, após consultas detalhadas pelas equipes policiais, a polícia identificou sinais identificadores dos veículos, como placa, chassi e motor, e constatou a existência de um esquema criminoso que acontecia nesse local voltado à receptação e também adulteração de veículos. Durante essa ação, 14 motocicletas foram apreendidas. Essas motocicletas, elas são motocicletas que têm sinais de furto ou roubo e também de adulteração. Entre essas motos está uma motocicleta que foi utilizada durante um assalto que aconteceu no estado de Alagoas. Além dos veículos, a Polícia Militar também apreendeu outros objetos, como é o caso de 2 aparelhos celulares e 2 placas veiculares. A Polícia Militar informou que os suspeitos também estavam comercializando essas motos pela região de Xorroxó e Curaçá e também em outros municípios da região. Os 2 suspeitos foram encaminhados até a delegacia de Xorroxó e a partir de agora eles ficam à disposição da Justiça. Volto com você, Bia. Obrigada, Luiz, pelas informações. Fico alerta para você, especialmente que está no interior, sempre que for comprar uma moto, fica muito atento, porque isso aí é muito comum de acontecer. E olha, um caminhão-tanque carregado de combustível tombou e pegou fogo na noite de ontem na BR-324 em Jacobina, imagens na sua tela. O motorista conseguiu sair a tempo e não teve vítimas, ainda bem. As chamas atingiram parte da vegetação, mas sem grandes danos. A estrada ficou interditada durante o trabalho dos bombeiros e do Batalhão de Polícia Rodoviária. Foi liberada aí na madrugada. Segundo os bombeiros, o fogo começou no sistema de freios e se espalhou por causa da carga. A ação durou cerca de 3 horas. Bora de esporte? Rainan Peralva fala sobre o Bavi desse fim de semana. Muito boa tarde para você ligado no Bahia Meio Dia e para você que curte o Globo Esporte, clima de Bavi já tá na área, hein? Final de semana tem depois do Bahia Meio Dia. Te espero. É isso aí, minha gente. Essa edição do Bahia Meio Dia, né? Claro, tivemos aí muitas notícias difíceis. Foi uma quinta-feira difícil, mês de muita violência. Agora vamos continuar dando um respiro. Uma história de emocionar. Vamos mostrar para vocês agora um professor de jiu-jitsu que chega a viajar quase 50 quilômetros toda semana, tem feito a diferença na vida de crianças do distrito do Sítio do Rio Grande, em São Desidério, no oeste da Bahia. As aulas acontecem numa garagem e viraram um projeto social que já rende disciplina, conquistas e muita gratidão. Assista comigo. Natureza exuberante, rio de águas cristalinas. Assar um churrasco com esse visual é um privilégio. Paz, aqui é o paraíso, aqui é Sítio Grande, onde eu nasci e me criei aqui, né? E não tem lugar melhor que esse, não. Sítio do Rio Grande é distrito da cidade de São Desidério. Mas não são as belezas naturais do Sítio Grande o foco principal desta matéria. Nós viemos aqui fazer uma visita para os moradores e mostrar para você que está em casa um projeto que está mudando a vida de muitas crianças carentes aqui da localidade. O professor Vinícius Ribeiro conheceu as crianças que viraram alunos dele há quase um ano e os encontros aconteciam nas ruas do povoado. Mas para as aulas começarem de fato, foi preciso vencer um desafio. Era um sonho meu abrir um projeto social de jiu-jitsu e esse sonho está sendo realizado. Mas o que me levou mesmo a levar esse nome do projeto foi questão minha de gostar de trabalhar com crianças, de estar sendo uma ferramenta interdisciplinar para eles, que o jiu-jitsu leva isso. A dona da garagem onde o professor dá as aulas de jiu-jitsu é uma educadora. Ela adorou a ideia. Abri assim de coração e recebi eles também como filhos, né? Sabendo da necessidade, da dificuldade familiar, social e escolar, que eu conheço muito bem de perto, né?
na convivência das famílias, deles mesmos próprios, né? As condições não são muito favoráveis, né, para estar pagando uma escola dessa, porque não é barato, com kimono e tudo, que na verdade ele falou, né, foi tudo doação. Até os kimonos o professor Vinícius conseguiu, pedindo ajuda para os amigos dele. As aulas são sempre aos sábados. Coordenar um projeto social sempre foi um sonho. O professor, que mora em Barreiras, viaja quase 50 quilômetros para encontrar os alunos uma vez por semana. Vinícius faz tudo de graça, só pelo prazer de ensinar as técnicas da arte marcial que aprendeu quando também era criança. Hoje, faixa preta de jiu-jitsu, o professor leva a mãe dele para acompanhar as aulas. Orgulhosa do filho, a dona Lucineide trata os alunos do professor como se fossem os netos dela. Essas crianças lindas, maravilhosas, né, que estão aí, né, mostrando o seu talento, muito talentosos, e tenho certeza que esse projeto aqui, ele vai seguir em frente, né, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. Nas aulas, o professor voluntário também fala de cidadania e disciplina. Para participar, é preciso ter boas notas na escola e respeitar os pais. Conselhos que ajudam a vencer na vida. Luna, de 15 anos, fala dos ensinamentos que aprendeu com Vinícius como gente grande. A gente aprende demais, a gente aprende várias coisas, não somente tipo, o jiu-jitsu em si, a gente aprende sobre disciplina, sobre cuidado e respeito também. As mães das crianças são as principais incentivadoras do projeto. A gente percebe que ele gosta muito do que faz, ele gosta muito das crianças, então ele busca muito apoio também dos pais, ele está sempre conversando com a gente. No grupo que a gente tem, né? Então a gente vê que realmente a intenção dele é muito boa. Orgulhosa, Elisângela exibe a medalha gigante que o filho ganhou numa competição em Luiz Eduardo Magalhães. E queria treinar também. Eu não conhecia o jiu-jitsu, mas realmente eu falo para você que até eu tô com vontade de começar a participar do projeto. É mesmo? É mesmo. Vai quem sabe, né? No futuro, as mamães. No campeonato mais recente, quando o professor conseguiu levar os alunos para Luiz Eduardo Magalhães, pagando tudo, todos trouxeram medalhas, que ficam bem à vista, dentro da garagem. O projeto tem 18 crianças de várias idades. Outras tantas já procuraram o professor querendo participar, mas a garagem está cheia. O projeto social Campeões do Futuro cresceu e já precisa de mais espaço. Ídolo dos alunos dele, Vinícius se realiza com os muitos abraços que recebe das crianças, gratas pelo que ele está fazendo. Simplesmente pelo prazer de dar a quem nunca teve uma oportunidade na vida a chance de sonhar com um futuro melhor. Eles representam muita coisa, porque é até difícil de falar isso, porque quando a gente vai para um campeonato mesmo, eu me sinto pai deles. Eu me sinto honrado por eu estar cuidando dessas crianças, porque eu acredito que muitos aqui vão espelhar em mim. Muitos aqui vão ter uma vida diferente, vão falar, poxa, eu quero chegar na faixa preta. Porque eu sou faixa preta de jiu-jitsu, mas também eu sou faixa preta na vida, tá entendendo? Faixa preta na vida, um cara que tem uma conduta boa, um cara que tem uma disciplina boa, um cara que está aqui para somar. E essas crianças hoje são um maior brilho para mim, porque eu quero que eles cresçam de uma maneira diferente, que aqui tem muito futuro no jiu-jitsu e muito futuro na vida também. Coisa linda, parabéns, Vinícius, pela iniciativa. É de gente como você que o nosso mundo precisa. Minha gente, foi lançado o Barreiras Folia 2026. A festa será entre os dias 13 e 17 de fevereiro, com 3 circuitos e mais de 40 atrações musicais. Vão ser 5 dias intensos de folia e Carlos Augusto traz a programação pra gente. Carlos, você gosta de carnaval, tá animado? Conta pra gente. Eu acho muito bonita essa espontaneidade, né, que vocês aqui da Bahia
tem para tratar do carnaval, né? Um assunto muito sério, inclusive, né? Porque as pessoas esperam por isso o ano todo. Aqui no oeste do estado, mais especificamente de Barreiras, né? Onde a gente está falando ao vivo agora, o carnaval é um acontecimento realmente fantástico que acontece uma vez por ano, mas já mexe, né? Com a expectativa das pessoas. A festa, conforme você falou, Bia, foi lançada oficialmente ontem, né? Num restaurante no cais da cidade. Muita gente foi lá para conhecer, né, as atrações, para saber a programação, para identificar o que vai acontecer nesse ano, nesse carnaval que é muito frequentado e recebe gente de vários lugares do país. Dia 13 de fevereiro começa a festa, né? Como as pessoas gostam de dizer, começa a agonia e vai até o dia 17 de fevereiro. São 3 circuitos montados. Um na BR-242, por onde passam os trios elétricos. Tem um carnaval de marchinha, né? Para as pessoas que já passaram dos 40 no centro histórico, onde a gente está agora, numa das pracinhas que reúne as pessoas, e também no Rio de Ondas, para quem quer aquele carnaval mais natural, né, na beira do rio, aproveitando, se divertindo, comendo um tira-gosto, tomando uma cervejinha durante o dia. 40 atrações, 5 dias de festa, o maior evento popular aqui da cidade, uma festa que é considerada como uma das melhores do interior. Carnaval aqui tem uma fama muito boa, porque atrai gente de Brasília, do Piauí, de Goiás, de Tocantins e até de Salvador, né? Tem muita gente que estuda aí em Salvador e vem para cá, aproveita essa época do ano, quando está acontecendo também o carnaval na capital, para vir para Barreiras, para aproveitar, matar a saudade dos amigos, rever os parentes e, claro, matar as saudades da terrinha também. Entre as atrações, né, são 40 ao todo, nós teremos artistas locais se apresentando, mas tem muita gente boa. Vou passar alguns nomes aqui que já foram confirmados. Toque 10, Chicafé, Xande Harmonia, Zé Neto e Cristiano, carnaval que tem espaço para sertanejo também. Fantasmão, Ju Marques, Igor Canário, La Fúria, Gui Gueto, Piscirico, Duas Medidas, A Tarrachada, DJ, Guga, Vini Nogueira, Encontro de Paradões e, claro, muitas atrações nesses 5 dias de festa. Quem vai brincar o carnaval pode se preparar, viu? Deixa o preparo físico em dia, porque a festa vai ser grande. De 13 a 17 de fevereiro. Ô Bia, se sobrar um tempinho aí, vem pra cá ficar com a gente, tomar um banho de rio, comer um peixe e se divertir também no centro da cidade. É isso aí. De Barreiras, Carlos Augusto. Valeu, Bia! Convite irrecusável. Obrigada, Carlos. E minha gente, em Juazeiro também tem carnaval e é antecipado. A cidade está em contagem regressiva, já que a festa começa em menos de uma semana, dia 29 de janeiro. A grade completa de atrações foi divulgada. Ó, tô ouvindo música. Thiago Santos volta para falar com a gente. Conta tudo, Thiago. Pois é, Bia, já estamos com música porque já estamos em clima de carnaval. Quem tá com a gente aqui é Patuca e Banda, uma das atrações do Carnaval de Juazeiro. E vamos ouvir um pouquinho desse axé massa. Patuca, deixa eu lhe interromper aqui, saudando Patuca, o Berg, também Silvinho, os companheiros aqui. Patuca, Carnaval de Juazeiro, a expectativa com certeza grande. Ficamos um ano sem carnaval e esse ano o que é que o público vai ter aí de Patuca na Avenida? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde também a turma da TV São Francisco. Com certeza, como você acabou de falar, Tiago. O ano passado não teve carnaval, eu acho que o público está com aquela sede. E as atrações que estão vindo aí no Carnaval de Juazeiro, vem bombando com vários artistas com nome gigantesco, como no Brasil, como no mundo. E Patuca no meio. E as bandas locais vão estar também presentes. Patuca vai estar no sabadão, né, no Trio Elétrico, a partir das 16 horas, um horário muito bom. Traga a sua família, traga a sua criançada, curtir já saindo do Shopping Água Santa, Patuca, até o final do percurso, com aquele repertório de axé nato que a gente vem trazendo para o público de Juazeiro. Bora mais uma. Bora lá. Patuca e Banda ao vivo no Bahia Meio Dia. E eu te quero só pra mim.
A Prefeitura Bia divulgou a ordem das atrações aí dos circuitos do Carnaval. Quinta-feira começa a partir das 6 horas da tarde. Entre as atrações, Mádara, Filhos de Jorge, Trio Graná e Michele Andrade, além de Bel Marques e Ed City Fantasmão. Na sexta-feira, programação começando a partir das 3 da tarde. Entre as atrações, Ivete Sangalo, Pagodarte, Gui Gueto, Piscirico e Sai de Bamba. No sábado, também aqui no circuito Ivete Sangalo, vão se apresentar a partir das 3 da tarde Tiago Aquino, Armandinho, Dodô e Osmar, Luiz Caldas Parangolé e Vina Calmon. No domingo, também a partir das 3 da tarde, Afoxé Filhos de Zazi, Igor Canário, Jamil, Tony Salles e Ninha. São mais de 50 atrações que vão estar se apresentando aqui no circuito oficial, que é o circuito da Adolfo e também a Orla da Cidade. Patuca, bora reforçar o convite. Patuca, a partir de que dia, que horário? Patuca e Banda vai estar no sabadão, dia 31, a partir das 16 horas, saindo do Shopping Água Santa no trio elétrico, arrastando a multidão com seu axé nato. Pois bora mais uma pra gente encerrar com chave de ouro. Bora mais uma. Sim. Patuca e Banda, ao vivo no Bahia Meio-Dia. Lembrando que também tem festa no palco da Orla da Cidade, viu, Bia? Na sexta-feira, por exemplo, na quinta-feira, tem Banda Astral a partir das 18h30. Na sexta-feira, Autorais e Benza Deus. No sábado, Escandurras e Banda Mel. E no domingo, Edson Gomes e João Gomes. Juazeiro tá em festa, Bia, a gente já tá em clima de carnaval, pagode, axé, de tudo um pouco. Eu volto com você com música e já no embalo de carnaval. Volto com você, Bia. E você gosta, que eu sei, viu, Tiago? Coisa boa, a cidade vai tremer. Minha gente, é nesse clima massa aqui que a gente finaliza o Bahia Meio-Dia desta semana. A você, um ótimo final de semana. Fique bem, fique firme e em paz. A gente volta a se ver segunda-feira, às 11h45. Tchau, tchau. Nossa química bateu e o nosso amor aconteceu. Se tem alguém que te quer bem,